Muito bem, galera. Vamos falar então sobre o sistema reprodutor. Nós vamos dividir essa aula em duas partes. A de hoje, nós vamos falar sobre o início do sistema reprodutor e apresentar os órgãos genitais masculinos e femininos e as diferenças entre homem e mulher. A aula da semana que vem, nós vamos falar sobre a reprodução propriamente dita, tá bom? Então, vamos ficar ligados. Eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela de PowerPoint, onde eu preparei alguns slides para apresentar esse tema, reprodução humana. Mas não falando da reprodução, nós vamos falar hoje sobre as diferenças, tá? Diferenças entre homem e mulher, entre menino e menina, tá? Hoje nós vamos falar sobre isso, que é a parte que vai basicamente você envolver... sabia que no chat do Zoom tem como mandar foto? Não sei. Então, vamos lá. Continuando. Lembra que eu falei para desligar o microfone, galera? Ok, obrigada. Continuando. Tá aqui o símbolo usado para representar o homem, que é esse círculozinho com uma seta. Ele foi criado para representar o gênero masculino. E... Oi, alguém entrando na hora errada para atrapalhar a aula aqui, galera. E aqui, galera, o símbolo usado para representar a mulher, que é o círculo com uma cruzinha. Certinho? Aqui embaixo, diz assim, eles quem, galera? O homem e a mulher. Eles têm dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Oi. Sempre existe desobediência. Dimorfismo sexual quer dizer que existe dois tipos distintos de indivíduos da mesma espécie. Ou seja, existem dois tipos específicos para o homem e para a mulher. Não é só o ser humano que tem dimorfismo sexual. Tem animais também. Por exemplo, o leão e a leoa. São animais que só de olhar para eles, você consegue ver a diferença do macho e da fêmea. O ser humano também. Ao olhar para um adulto, você consegue distinguir um homem de uma mulher, né? Então, nós temos isso, dimorfismo, uma palavra difícil, mas que quer dizer essas diferenças entre homens e mulher. É visível a diferença. Só que você vai aprender hoje que o homem, quando ele nasce, ele não é igual, eles não tem como saber. Por quê? Nós apresentamos características sexuais primárias, olha essa palavra aqui, e secundárias. E as características sexuais primárias são os órgãos sexuais externos. É por isso que quando se é um bebê, e aí eu já vou respondendo a página 161, né? Quando se é bebê, não dá para saber se é menino ou menina. Só de olhar para o bebezinho não dá para saber. Por quê? Porque nós só temos características sexuais primárias. E essas características sexuais primárias, às vezes, ficam escondidas na fralda, tá? As características secundárias, elas só aparecem depois, bem na idade que vocês estão entrando. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, olha aqui, nessa imagem aqui. Essa aqui são as características sexuais primárias do menino e da menina. Veja que tem aqui duas criancinhas tomando banho. E a menina, ela está apontando para o órgão sexual masculino, né? E o menino está apontando para o órgão sexual feminino. Nessa idade, eles não têm vergonha dos seus órgãos sexuais, porque eles não têm malícia. Só se tem vergonha quando se introduz na cabeça um bocado de coisa errada, né? Nessa idade aqui não tem. Então, para eles, o pênis e a vagina são elementos naturais. Por que que eles acharam diferente? Porque eles estão começando a identificar que é diferente do corpo deles. Então, um menino e uma menina só tem de diferente nessa idade aqui a vagina e o pênis. Então, se dois meninos de sexos diferentes tomarem banho juntos, um que já conhece o seu corpinho pode ver no outro, o outro assim, olha, aquilo ali eu não tenho, né? Eu não tenho isso aqui. Então, é diferente. E o menino pode olhar para a menina e dizer assim, olha, eu não tenho isso aqui. Então, é diferente. Essas características aqui são primárias,
tá? É a única forma que se tem de distinguir o gênero quando se é criança. Todo mundo nasce com essa característica. As oportunidades de fazer perguntas só serão depois do slide, tá bom? Tô vendo alguns levantando a mão aqui. Continuando. Só que quando vocês vão crescendo e vocês vão entrar em uma fase que está na página 161 do seu livro lá em cima, uma fase chamada puberdade. Puberdade. À medida que você vai crescendo, o seu corpo vai sofrendo transformações. E essas transformações vão acentuando, ou seja, ampliando as diferenças entre o menino e a menina. Essas mudanças são chamadas de características sexuais. São características sexuais, tá? As características sexuais secundárias, elas se desenvolvem durante a puberdade. E olha que idade começa a puberdade aqui, galera? A partir dos 10 anos. Pode acontecer antes? Sim. Pode ser que ela comece depois? Sim. Isso aqui é uma idade média, uma idade estipulada, que os médicos fazem uma idade estipulada, mas pode ser antes ou depois, tá bom? Mas a idade média é que ela comece a acontecer a partir dos 10 anos, tá? Lembrando que as meninas, elas começam a puberdade primeiro que os meninos. É natural delas isso, tá? E os meninos sempre começam depois, cerca de 1 ano ou 10 anos depois das meninas. É por isso que as meninas, às vezes, ficam mulheres primeiro, parece, né? Se distinguem primeiro do que os meninos. Mas vocês vão ver que com 16 anos, todo mundo tá com tudo dentro do lugar, tá bom? Até agora tá tranquilo, né? Posso avançar para o próximo slide? Eu tenho aqui um mapa e ele vai apresentar nesse mapa que algumas características da menina quando ela está mudando o corpo dela. Lembrando que a idade aqui, a idade é relativa. Tá? A idade é relativa, a altura é relativa, o peso que está marcando aqui também é relativo. Nada disso aqui é fixo, é relativo. Depende muito do seu corpo, da sua saúde, da sua genética, tá? Muito relacionado, tá bom? Isso aqui é apenas uma média. Então, aqui diz que por volta dos 9 aos 10 anos, as meninas começam a puberdade. Nessa época, elas devem ter aproximadamente entre 32 quilos e 1,36 m. Mais ou menos isso aí. A partir dos 10 anos ou 11, com o desenvolvimento da puberdade, vem as características sexuais secundárias femininas. O que começa a acontecer no corpo dela? Primeira coisa, os seios começam a crescer. Nasce uma pedrinha, não é que nasce, já tem dentro do peito, mas ela começa a crescer, a ampliar. Isso vai dando um volume aqui, né, nos seios. Embaixo das axilas, que é aqui embaixo dos braços, começam a aparecer pelinhos. E também aqui, nessa região de fora aqui, ó, que nós chamamos de pubis, tá? Começam a aparecer pelos. Então, é o primeiro sinal de que você está deixando de ter características sexuais primárias para características sexuais secundárias. O primeiro sinal é isso, é os seus seios que começam a crescer e os pelinhos que começam a aparecer no seu corpo, a partir dos 9 anos, beleza? 10, 11, dependendo, como eu falei, de tudo aquilo anteriormente. Depois disso, que isso não acontece de um dia para o outro, demora aí cerca de 1 ano ou 2 anos, acontecendo devagarzinho, pelo hoje, outro pelo semana que vem, ou daqui a 2 meses, não importa, né? Aí, resultado, lá por volta dos 13 ou dos 14 anos, os seios continuam crescendo, os pelos continuam aumentando, a gente precisa ter cuidado com a higiene, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí, os quadris, galera, que é essa região aqui, eles começam a ficar largo. A cintura vai afinando um pouquinho, bom? E pode acontecer, como a menina aumentou o peso, veja que aqui ela já está por volta de 45 quilos, a partir de 40 quilos ela pode começar a menstruar. Nós vamos também falar sobre o que é menstruação, né? E a primeira menstruação de uma menina é chamada de menarca. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje. Hoje eu quero falar só sobre as características, beleza?
Então, veja aqui que quando ela estiver perto de menstruar, os quadris dela mudam um pouquinho. Ela vai criar uma forma um pouco mais arredondadinha. Tá começando, né? Os seios continuam crescendo. Por volta dos seus 15 ou 16 anos, ela já tem o corpo feminino todo formado. Algumas continuam o processo, como eu falei, tá, galera? Não liga com a idade, mas por volta. Ela já tá com uma altura que basicamente vai ser a altura dela de adulta, mas ela pode ainda crescer um pouquinho mais. O peso muda, né? A gente engorda e emagrece o tempo todo. Os seios já vão estar em tamanhos basicamente fixos. Os quadris bem mais largos, só que esse detalhe de quadril largo, galera, depende muito de genética. Eu mesmo não tenho quadril largo. Por quê? Porque na minha família, as mulheres não têm quadril largo. Então, é muito relativo à genética, tá? Mas tem umas meninas que têm os quadris bem largos, não é meu caso. Então, aqui, ó, por volta de 16 anos, você já tem um corpo formado, corpo de mulher, tá? Tá aqui, a partir dos 17 a 20 anos, você já acabou a sua puberdade. Você parou de crescer. O corpo que você tem aí é o corpo que você vai levar pro resto da sua vida. A única coisa que você vai fazer com ele é emagrecer ou engordar, mas basicamente a altura é a mesma, né? O tamanho dos seios também são os mesmos. Isso tudo começa entre ali a partir dos 9 anos e vai até os 20. Então, você demora aí uma média de 10 ou 11 anos crescendo e desenvolvendo isso tudo. É essa fase que você, do 5º ano, vai entrar. Começou o ano passado no 4º, para algumas, e você vai entrar até você sair da escola, do ensino fundamental, você vai estar em processo de desenvolvimento. Então, veja que é uma fase bem delicada mesmo. Nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos ver os meninos? Os meninos. Ai, travou aqui, galera, peraí. Os meninos. Beleza, os meninos também começando aí na idade de 9 anos. Mas, como eu disse, sempre depois das meninas, né? Bem mais tarde do que as meninas, eles começam a puberdade. Aparentemente, não vai existir nenhuma mudança física dos meninos no início da puberdade. Nenhuma mudança física. Quando eles chegarem ali a partir dos 11, 12 anos, também é idade relativa, começa a ter as primeiras características de mudança, né? Por exemplo, o tórax, que é essa região aqui dos ombros, né? Começa a ficar mais largo. Lembrando que isso depende muito de genética. Se você não tiver um tronco aqui grande, não vai xingar ninguém, não, porque está relacionado à história genética, à carga genética que a sua família depositou em você. Você vai engordar, você vai ter um aumento de peso nessa idade aqui, viu, meninos? Um aumento de peso. E uma coisa curiosa, vocês vão crescer pra caramba nessa idade aqui. Claro que também o tamanho é relativo, tá? Tem uns meninos que crescem muito, outros que crescem pouco, porque está relacionado à genética também. Mas é nessa idade, nessa fase aqui, a partir dos seus 11, 12 anos, que você começa a crescer mesmo. Aumenta o seu tamanho. Tem menino que estica e vira gigante, mas depois eles param de crescer. Tem outros que crescem só o limite do que a sua genética lhe permite. Dos 13 aos 14 anos, a voz começa a mudar. Então, ele vai perder a voz infantil para adquirir uma voz mais madura. A voz dele não está formada aqui nessa idade. Está em processo de transformação, tá bom? Processo de transformação. O peso e a altura e a idade é relativo. Tem meninos que isso acontece mais cedo, tem meninos que isso acontece mais tarde. Mas a sequência dos acontecimentos aqui é basicamente essa aqui. Primeiro os meninos crescem, depois eles engordam, quer dizer, engorda e cresce, e depois é que eles vão mudar a voz, tá bom? Tem gente com áudio ligado, eu tô ouvindo barulho. Tá atrapalhando. Continuando. Depois dessa fase aqui, e durante essa fase aqui também, galera, começa a aparecer os pelos nos meninos, nas axilas, na região pubiana, que é a mesma região das meninas aqui, nesse ossinho aqui, embaixo do umbigo, começa a aparecer os pelos aqui, né? Dependendo da genética, vai aparecer a barba,
porque tem genética que os homens são bem barbudos, outros não, vai aparecer a barba. Os pelos de braços, pernas, os pelos dos braços, das pernas vão aumentar. E quem é muito peludo, parece pelo aqui no peito também. Mas é muito relativo à genética. Então, essas características que eu apresentei aqui são secundárias para os meninos e elas ficam bem evidentes a partir dos 12, 13 anos. Agora, tem que não. Então, quem tem 11 ainda está só crescendo. Enquanto que as meninas já têm mais desenvolvimento, tá? Então, a puberdade, ela começa mais tarde nos meninos. E é tudo relativo à genética. Não precisa ficar com medo, não, se as coisas não estão acontecendo com você, porque vai acontecer, viu? Olhando aqui por fora, galera, por fora, vocês estão vendo aqui o sistema reprodutor masculino, que é esse aqui, e o sistema reprodutor feminino. Nós vamos falar agora sobre ele, tá? Eu tenho 10 minutinhos para aula. Depois que acabar, a gente volta de novo. O sistema reprodutor masculino não é formado pela bexiga. A bexiga faz parte do sistema reprodutor urinário. Mas ele tem a vesícula biliar, tem esses canais aqui, que é chamado de ductos, tá? Tem a uretra, que também faz parte do sistema urinário, mas também faz parte do sistema reprodutor. Depois nós vamos estudar sobre isso. Temos o pênis, né, que vocês chamam de pinto, piu-piu. Temos o testículo, que vocês chamam de bolinhas, ou saco, né? O saco, na verdade, que vocês chamam de saco, é a bolsa escrotal, né? Mas são os testículos. Nos testículos, nós temos o epidídimo, que é onde os seus filhos, futuros filhos, serão fabricados, tá bom? Enfim, essa que é a estrutura básica do sistema genital masculino. As meninas, o sistema genital feminino é formado pelo útero, que é onde a gente guarda o bebezinho, quando ele vai ser formado. Também é formado pelos ovários, nós temos dois, um do lado direito e um do lado esquerdo, que é onde você guarda os seus futuros filhinhos, tá bom? E aqueles que você não vai ter. Nós temos o endométrio, que é essa parte do útero. Nós temos o colo do útero, que é aquilo que a gente chama de entrada, ou depois da vagina até o útero, né? É o colo do útero. Nós temos a vagina. Tem gente que fala que vagina é a parte de fora, e não é. Vagina não é isso que você vê. Vagina é o canal que fica dentro do que você vê. A parte que você vê da vagina é chamada de vulva, tá? Nós vamos mostrar uma imagem aqui dela também. Então, a vagina é a parte interna, tá? Aqui dentro, é um canal, tá bom? Mas o nome é vagina também, não importa. Beleza. Vamos lá para o sistema reprodutor masculino. Tanto meninas quanto meninos têm órgãos sexuais internos e externos, ou seja, de dentro e de fora. Na imagem aqui, vocês estão vendo a parte do órgão sexual masculino externo, tá? Vocês estão vendo aqui o pênis e o saco, ou a bolsa escrotal, tá bom? Esses aqui são externos. Aqui dentro da barriga, que você não consegue ver, tá os testículos, que é dentro da bolsa escrotal. Nós temos aí alguns canais que a gente estudou lá, né? Os canais deferentes, a uretra, e algumas vesículas, né? A próstata, que às vezes o câncer masculino é muito forte, né? Desse órgãozinho, enfim. E, como eu falei por fora, o pênis e o escroto, que é o saco, né? Aqui, galera, esse aqui é o desenho dele de forma mais clara, tá bom? Essa parte aqui, ó, o pênis é a parte que você consegue ver, quando você se olha no espelho, você consegue ver isso aqui. E isso aqui, você consegue ver, só que ele está revestido dentro da bolsa escrotal, do saco escrotal, né? Dentro do saco, né? Então, dentro dos seus ovos, fala igual você, dentro dos seus ovos, tem isso aqui, tem o testículo, que é essa parte, tem o epidídimo, que é essa parte aqui, né? O epidídimo, onde são feitos os seus filhotes futuros. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem esse canalzinho aqui, que faz os seus filhinhos saírem daqui, ó. Eles sobem e você joga eles para fora. Depois nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? É basicamente isso aqui que tem dentro do seu corpo. Nas meninas, nós temos aqui, ó, o que eu já falei, o útero, onde guarda o bebê,
nós temos onde guarda o bebê quando ele é feito, né? Porque quando ele não é feito, o óvulo fica guardadinho aqui dentro, ó, do ovário, tá? Essa aqui são as tubas onde o óvulo sai para chegar aqui, né? E se transformar em bebê ou não. Nós vamos falar sobre isso, depois eu explico, tá? Se o óvulo chegar aqui e ele for transformado em bebê, ele fica. Se não, ele vai sair pela vagina. Aqui é o colo do útero, que é a entrada entre a vagina e o útero. Aqui é a vulva. A vulva, galera, é a parte de fora da vagina, que é essa aqui. Ó, trouxe até aqui para você ver, tá bom? Esse buraquinho aqui, ó, é o ânus, tá bom? Aqui é a estrutura, mais ou menos isso, a estrutura da sua vagina, mais ou menos isso aqui. Né? A sua vagina, ela tem essa abertura aqui, chamada de entrada da vagina, que é a vulva normal. Em algumas meninas, ela pode vir com uma membrana, mas às vezes essa membrana ela é quebrada no parto ou em brincadeiras, não tem problema nenhum. A gente antes chamava ela de ímen, tá? Aí nós temos a uretra, que é onde sai o xixi, é um outro buraquinho que fica logo depois desse buraco maior, a uretra. O clitóris, que é tipo um pênis, só que pequenininho nas meninas, só que sem entrada, tá bom? Sem entrada e sem saída. Não entra e não sai nada aqui. Que fica aqui em cima. Os lábios da vagina, que tem dois, o grande e o pequeno, tá bom? É mais ou menos isso aqui, meninas. O seu sistema reprodutor feminino. E é importante que os meninos também conheçam, tanto um quanto o outro, é por isso que a aula é dada em conjunto para os dois, tá bom? Aqui eu achei essa foto interessante, porque ela mostra vista de lateral, ó, como se estivesse cortando aqui a mulher por dentro, ó. Por dentro a gente vê assim, ó, o útero partido no meio, o ovário, apenas um lado do ovário, tá vendo? A uretra, aqui a vagina. Veja que nós temos aqui dois buracos, né? Esse aqui é o ânus, faz o cocô. Aqui é a vagina. E aqui é onde sai o xixi, a uretra, que eu mostrei para vocês lá, aquele outro buraquinho, tá? O xixi. Aqui é onde as meninas menstruam. É aqui que sai o sangue da menstruação, tá? Na vagina, nesse buraco maior, beleza? É onde sai o bebezinho também quando ele nasce por meio do parto normal. Essa aqui, que tá chamada de vulva, é os lábios da vagina, a parte externa da vagina. Então tá aqui o sistema reprodutor masculino, em forma de desenho, visto de forma lateral, né? O pênis, que é visível, o saco ou a bolsa escrotal, onde é guardado lá dentro os testículos e o epidídimo, o canal deferente, que é onde sai o espermatozoide, aqui é a bexiga, que guarda o xixi, aqui é a vesícula seminal, a próstata, lembra do câncer de próstata? Pois é, fica aqui, ó, coladinho na vagina, ou na bexiga. Beleza, galera? A nossa aula era isso. Agora eu vou